E aí, pessoal, tudo bem? Gostaria de lembrar que esta teoria foi criada por mim. Sintam-se à vontade para usar essa teoria em seus vídeos. Se puderem dar os devidos créditos na descrição, agradeceria muito. Vamos lá, espero que vocês curtam. Deixem suas opiniões nos comentários. Feito por Naruto Teorias. O Ninja do Omnitrix. Heróis de dois mundos. Naruto e Ben 10 não me pertencem, todos direitos a Naruto, Masashi Kishimoto. Ben 10. Duncan Leal, Joy Case, Joy Kelly Steven T. Seagle. Capítulo 21. Kevin retorna. O sol estava forte, e a fila para comprar o tão aguardado Lutadores de Sumo 2-1 parecia não ter fim. As pessoas em torno de Ben ficaram empolgadas, cada uma falando sobre o jogo com entusiasmo. Mas Gwen não estava nem um pouco interessada. Ela já sabia tudo sobre o jogo, já tinha visto o Ben jogar, e estava começando a perder a paciência. Ben, você já tem Lutadores de Sumo, ela disse, revirando os olhos. Qual é a diferença desse? É o mesmo jogo de sempre. Ben, com um brilho nos olhos, se virou para ela, um sorriso de otimismo no rosto. Você não está entendendo, Gwen. Lutadores de Sumo 2-1 tem uma função nova. Você pode trocar a cor do personagem a qualquer momento. Isso muda tudo. Imagine, eu vou poder ser o personagem que eu quiser, e ainda posso mudar a cor no meio da luta. Isso é incrível. Gwen suspirou. Você é impossível, Ben. Isso não é nada de novo. Só uma mudança mínima que vai te custar uma fortuna. Max, que estava parado ao lado deles, já tinha perdido a paciência com a fila também. Bem, eu já disse que prometi a ele. Não vou reclamar. Mas, se você não quiser esperar, posso te levar até uma livraria ali perto enquanto ele compra o jogo. Gwen, olhando de volta para Ben e para a fila interminável, não hesitou. Sim, por favor, vamos embora. Já deu para mim. Ben, que estava animado com a ideia de jogar o novo Lutadores de Sumo 2-1, não se importou muito com a saída dos dois. Tudo bem, posso ir. Eu fico aqui esperando. Gwen e Max se afastaram, indo até a livraria mais próxima. Gwen se perdeu nas prateleiras de livros, e Max parecia mais interessado em revistas de pesca. Mas, enquanto estava lá, Gwen não conseguiu deixar de pensar no quanto Ben parecia obcecado pelo jogo. Ela balançou a cabeça, sem conseguir entender a lógica do seu primo. Após alguns minutos, Gwen se cansou da livraria e decidiu que era hora de voltar. Já chega de livros. Vamos pegar o Ben e sair daqui. Eles saíram da loja, mas ao virarem a esquina, algo estranho chamou sua atenção. A cidade estava em um caos completo. Pessoas corriam, gritando, e o som das sirenes podia ser ouvido de longe. Gwen franziu a testa, olhando para Max. O que está acontecendo? Parece que algo deu muito errado. De repente, um estrondo reverberou pelo ar, seguido por uma explosão de concreto e metal. Gwen e Max olharam para o centro da praça, onde um monstro de 4 braços estava jogando pedaços de uma viatura de polícia no ar. O caos estava se espalhando rapidamente, e as pessoas tentavam se afastar. Mas, ao se aproximarem mais, Gwen e Max ficaram completamente paralisados pela visão. 4 braços. O que ele está fazendo aqui? Gwen exclamou, surpresa. Mas algo estava errado. 4 braços estava agitado de maneira descontrolada, atacando a cidade sem motivo aparente. Ele parecia fora de controle, diferente de todas as vezes que Ben havia se transformado nele. Max parecia tão chocado quanto Gwen, mas se recuperou rapidamente. Isso não pode ser o Ben, não pode. Porém, não havia muito tempo para pensar. A polícia já estava em retirada, e logo um grupo altamente treinado chegou ao local. Era o SECT, uma equipe especializada para conter seres não humanos. Gwen sabia que a situação estava prestes a piorar. Ela tentou se aproximar, mas foi imediatamente interrompida por um dos agentes da SECT. Afaste-se, senhora. Isso não é seguro. Mas ele não está fazendo nada de errado. Gwen protestou, tentando se fazer ouvir, mas os agentes não deram ouvidos. Eles estavam em alerta máximo e logo começaram a disparar seus rifles.
Um deles acertou 4 braços diretamente no peito, fazendo cambalear para trás. O monstro rugiu de dor, mas, ao invés de cair, ele se enfureceu ainda mais. Não. Parem. Gwen falou, tentando se aproximar. Mas a situação já estava fora de controle. 4 braços avançou, derrubando agentes com socos e arrancando partes de carros e prédios para se defender. Max pegou Gwen pelo braço, tentando puxá-la para longe. Vamos, Gwen. Agora não é hora de tentar parar. 4 braços, ferido mas não derrotado, fez um último movimento desesperado. Ele saltou para cima de um prédio, afastando-se da área, e desapareceu entre os telhados. Benny, Gwen murmurou, incapaz de entender o que acabara de acontecer. Os agentes da SECT começaram a se reorganizar, e Gwen e Max se retiraram para não serem capturados no meio da confusão. O que está acontecendo, Max? Isso não faz sentido. Benny nunca agiria assim. Max não respondeu de imediato, sua mente também tentava processar tudo o que acabara de acontecer. Eles voltaram para a lata velha, mas a sensação de inquietação não os abandonou. Dentro da lata velha, Ben estava sentado no sofá, completamente alheio a tudo o que acontecera na cidade. Ele estava completamente imerso em seu jogo, apertando botões e pulando de alegria. Sim. Ganhei de novo. Isso é muito fácil. Gwen entrou na sala, seu olhar cortante. Benny, onde você estava? Benny olhou para ela, parecendo confuso. Eu estava aqui o tempo todo. Jogando, você sabe. Lutadores de Sumo 2, 1. Vou te mostrar, é incrível. Não me venha com essa, Benny. Gwen falou, irritada. 4 braços estava destruído a cidade. Ele atacou a polícia. Isso é tudo culpa sua. Benny franziu a testa. O quê? Eu estive aqui jogando, Gwen, não sei do que você está falando. Gwen retirou seu tablet, mostrando o vídeo de 4 braços atacando a cidade. Esse é você, Benny. O que você fez? Max observou o vídeo, sua expressão ainda desconfiada. Isso não parece certo. Você realmente estava aqui, Benny, o tempo todo. Não é possível que tenha sido você. Benny se levantou rapidamente, o Omnitrix já brilhando em seu pulso. Eu não sei o que está acontecendo, mas vou descobrir. Se alguém está se passando por mim, eu preciso investigar. Benny, espere. Gwen tentou impedi-lo, mas Benny já saiu pela porta. Ele não parecia preocupado com os problemas que acabava de causar. Ele só queria entender o que estava acontecendo. Gwen e Max se entreolharam, preocupados. A cidade estava em pânico, e Benny, agora determinado, estava indo resolver um mistério, mas eles não sabiam como tudo isso iria acabar. A cidade estava em completo caos. Sirenes cortavam o ar enquanto o som de explosões distantes reverberava pelas ruas desertas. A fumaça subia ao céu, e os prédios ao redor da área central estavam em ruínas. Um clima de tensão assolava o lugar. Benny corria pelas ruas, com os pés pesados sobre o asfalto, tentando localizar qualquer sinal de 4 braços ou entender o que estava acontecendo. Algo estava muito errado, e o garoto não sabia exatamente o que era. Benny, você tem que ter mais cuidado. Gwen disse pelo comunicador, sua voz grave e preocupada. O SECT está por aí, e nós não sabemos o que está acontecendo com 4 braços. Isso é muito mais perigoso do que você imagina. Fique de olho, e se algo acontecer, nos avise. Benny olhou para o Omnitrix em seu pulso, ainda tentando processar as últimas informações. 4 braços, seu alien favorito, estava em algum lugar por ali, mas ele parecia diferente. O garoto estava mais preocupado com a possibilidade de alguém estar usando seus poderes para o mal. Ele precisava agir rápido e garantir que a situação não saísse ainda mais do controle. Porém, à medida que se aproximava de um beco escuro, o som de passos ecoou das sombras. Benny parou de repente. Seu coração acelerou, e ele fez uma pausa para observar mais de perto. Algo ou alguém estava se movendo nas profundezas do beco, e a figura se aproximava rapidamente. Ele podia sentir uma tensão no ar. 4 braços.
Não, a forma era menor, mas estranhamente familiar. Uma sombra cintilava entre as paredes. Benny, tome cuidado. Algo está errado com essa situação. Você está perto de um edifício em ruínas, disse Max, sua voz soando mais urgente que antes. Antes que Benny pudesse responder, a figura se transformou, e uma chama laranja começou a envolver seu corpo. O som de vidro quebrando e cimento rachando ecoou pela rua enquanto uma nova forma surgia, uma criatura que emanava fogo por todos os lados. Benny reconheceu imediatamente. Era a chama. Não pode ser, Benny sussurrou, confuso. Chama avançou até um edifício próximo, e com um movimento devastador, socou a estrutura, derrubando uma parede inteira. O fogo se espalhou rapidamente, e o céu acima da cidade foi iluminado pelas chamas crescentes. Gwen e Max estavam em um local mais distante, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Benny, isso está indo longe demais. Gwen exclamou, seu tom de voz impaciente. O que você está esperando? Vai precisar de ajuda, rápido. Benny olhou para o caos ao redor, percebendo a magnitude da destruição que chama estava causando. O fogo se alastrava rapidamente, ameaçando consumir mais da cidade. Ele pressionou o Omnitrix mais uma vez, tentando se transformar em XLR8, mas o dispositivo falhou. O símbolo do Omnitrix piscou e desapareceu, sem permitir que ele se transformasse. O que está acontecendo com o Omnitrix? Benny murmurou, frustrado. Isso não pode estar acontecendo agora. De repente, Chama se virou para ele, sua expressão de fúria visível através das chamas. Com um estalar de dedos, lançou uma bola de fogo direto contra Benny, e o rugido das chamas tomou conta do ambiente. Ele estava prestes a atacar novamente. Gwen e Max chegaram correndo. Benny, cuidado! Gwen gritou ao vê-lo parado na frente da criatura em chamas. Chama avançou para atacá-los, e Benny não teve outra escolha senão agir rapidamente. Ele girou o Omnitrix em seu pulso, e imediatamente se transformou em diamante, sua pele se tornando cristalina e impenetrável. Com um único movimento, ele se posicionou na frente de Gwen, criando uma barreira de cristais de diamante. Não toquem nela, disse Benny, sua voz profunda e autoritária. A barreira brilhou intensamente sob a luz do fogo, refletindo as chamas. Saiam daqui, Gwen. Gwen, focada na transformação, não teve tempo de reagir antes que Chama lançasse um soco em direção à barreira de diamante. A força do ataque fez com que os cristais se rachassem, mas Diamante resistiu. Benny. O que está acontecendo? Gwen exclamou, olhando de Benny para Chama, tentando entender a situação. A resposta veio em uma explosão de chamas, que formou uma nova figura à frente de Benny. Os braços flamejantes de Chama começaram a se transformar, e a criatura deixou de ser uma entidade de fogo para se revelar completamente. Benny sofreu um choque ao ver a verdadeira identidade de seu inimigo. Kevin. Benny murmurou, incrédulo. Sim, Benny. Sou eu, Kevin. A voz dele estava cheia de veneno. No nosso último encontro, eu absorvi energia suficiente do seu Omnitrix para me transformar em qualquer um dos seus alienígenas. Agora, sou mais forte. Mais forte do que você, Benny. Benny recuou, entendendo a gravidade da situação. Você, o que quer com isso? Por que destruir tudo? Kevin olhou para ele, rindo baixinho. Você acha que vai me conseguir parar, Benny? Eu vou destruir sua confiança. Vou fazer o mundo inteiro acreditar que você é o verdadeiro vilão. Não vai ser mais o herói por muito tempo. Antes que Benny pudesse reagir, Kevin se transformou novamente. Ele girou rapidamente, assumindo a forma de insectoide, com asas negras e enormes saindo de suas costas. Ele bateu as asas e decolou no ar, desaparecendo na escuridão da noite com um zumbido alto. Benny ficou parado por um momento, sem saber o que fazer. Mas ele não tinha tempo para pensar. A SECT, uma equipe especializada em conter ameaças perigosas, estava se aproximando rapidamente. Eles já estavam dentro da área, e o líder da equipe, um homem alto e de armadura pesada, apontado diretamente para Benny. Aí está ele. O comandante do SECT relacionado.
Essa coisa é uma ameaça à segurança pública. A equipe de contenção está autorizada a usá-lo para neutralização. Não. Bem, fazendo o Omnitrix piscar no pulso, mas o dispositivo estava sem energia. Ele estava sem suas formas perigosas e sem proteção. A sensação de vulnerabilidade era esmagadora. Gwen e Max chegaram até ele, tentando entrevir. A gente precisa agir rápido. Max disse, seus olhos franjos mostrando preocupação. Eles vão nos pegar se não fizermos algo agora. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, o Sect avançou, apontando suas armas de contenção para Benny. Ele sabia que não poderia vencê-lo sem suas habilidades. Então, em um impulso de desespero, Benny se jogou para o chão, imitando um garoto comum, fingindo ser um civil que estava apenas tentando se proteger de um ataque direcionado. Eu não sou o vilão. Benny disse, sua voz tremenda com a mentira. Eu sou apenas um garoto normal. Me deixem em paz. Os membros da Sect olharam confusos para a cena. Gwen, vendo o que estava acontecendo, tentou gritar por Benny, mas a situação estava se tornando ainda mais difícil. O Sect estava começando a cercá-lo. Max removeu Gwen para trás, tentando proteger a ambos enquanto Benny tentava desesperadamente se proteger da situação. Kevin, ainda observando de longe, sorriu de forma ameaçadora. Ele sabia que tinha o controle agora. Isso vai ser divertido, ele murmurou para si mesmo, sentindo que sua vingança estava apenas começando. Benny estava encurralado. Precisava agir, e rápido. Benny, Gwen e Max estavam de volta à Lata Velha, mas a sensação de colapso de eles escaparam por pouco da era efêmera da Sect. O ambiente, normalmente acolhedor e cheio de atividades, agora parecia tenso, como se o ar ao redor estivesse carregado de uma eletricidade incômoda. Ben estava inquieto, caminhando de um lado para o outro, enquanto Max sentava, pensativo, em um dos bancos da Lata Velha. Gwen, que havia dado uma olhada no noticiário, começou a ler em voz alta. Benny, olha isso. Ela estendeu o jornal para Benny, e seus olhos logo caíram nas manchetes. Caos nas grandes cidades. Alienígenas atacam e destruem. As imagens no jornal eram devastadoras, mostrando cidades sendo destruídas por uma força desconhecida, e entre as imagens, figuras que Benny viu imediatamente relevantes que ele já havia usado. Mas algo estava errado. Suas fotos eram Kevin e não ele, assumindo as formas dos seus interesses e provocando destruição por onde passavam. Kevin, ele está passando por mim, Benny murmurou, sentindo o peso das palavras. Está se transformando em todos os meus alienígenas e causando o maior caos. Isso é completamente insano. Ele quer que você pague por tudo o que aconteceu entre vocês, Gwen comentou, com um olhar preocupado. Parece que ele está ficando mais forte. Max, com a expressão grave, se disse e caminhou até a janela. Temos que parar esse garoto antes que as coisas saiam de controle. De repente, um estrondo distante fez a Lata Velha tremer progressivamente. Os três correram para fora e viram um bonde se aproximando a toda velocidade, descendo pela rua principal, desgovernado. O veículo parecia descontrolado, indo direto para uma curva perigosa que levava até o cais. Benny não precisou de mais nada para saber que algo estava errado. Ele abriu o Omnitrix em seu pulso, tentando se transformar. Não agora. Bem, enquanto o Omnitrix piscava repetidamente, sem permitir a transformação. Sem pensar duas vezes, ele girou o relógio e se transformou em besta. A pele de Benny se cobriu com os espessos, e seus músculos se expandiram rapidamente, mas ele sentiu um mal-estar. A transformação estava assustadora. Besta? Gwen disse, confusa. Você não conseguiu se transformar no Ultra T? Com sua nova forma, ele correu em direção ao bonde, pulando sobre os carros estacionados e saltando com um rugido, indo na direção do veículo desgovernado. O bonde estava perdendo velocidade, mas sua trajetória ainda o levava direto ao cais. Dentro do bonde, o motorista tentou desesperadamente puxar o freio, mas suas mãos estavam imobilizadas por uma força invisível.
Ele olhou para os passageiros em pânico, gritando para eles se prepararem para o impacto, mas não conseguiu parar o bonde. Benny, agora na forma de besta, pulou para o teto do bonde, seus pés estampando o metal com força. Ele correu até a frente do veículo, tentando entrar pela janela. Mas antes que ele pudesse alcançar a entrada, uma explosão de energia estourou ao seu lado. O som de uma risada ecoou no ar. Você acha que pode parar isso, Benny? Kevin, transformado em Ultra T, estava dentro do bonde, rindo de forma maligna. Você não vai me parar. Não mais. Benny hesitou por um momento, tentando processar o que Kevin havia se tornado. Ele sabia que precisava agir rápido, mas sua transformação ainda não estava completa. Melhor, apesar de ser forte, não era a melhor opção para combater alguém tão poderoso quanto o Ultra T. O bonde começou a virar a curva e se aproximava perigosamente da borda do cais. Benny tentou saltar, mas antes que pudesse fazer algo, o bonde se moveu ainda mais da borda. Nesse momento, Max, que estava ao longo, viu a situação piorando e sabia que precisava intervir. Ele correu para a lata velha e começou a preparar uma solução improvisada. Ele conectou um gancho de segurança, acoplado ao braço da lata velha, e, com a ajuda do motor, começou a se mover rapidamente na direção ao bonde. Dentro do bonde, o motorista já estava em pânico, mas Kevin estava controlando a situação. Ele olhou para Benny com desdém, se transformando novamente. Agora, o insectoide assumiu o controle, suas asas batendo com força enquanto ele se preparava para escapar. Benny, já com dificuldades devido à sua forma de besta, específicas para o motorista. Tente segurar o volante. Não solte. Mas era tarde demais. Kevin se transformou completamente em insectoide, suas asas batendo com rapidez, e ele começou a voar para longe, deixando Benny e o bonde para trás. A luta estava perdida. Ele sabia que não conseguiria alcançar Kevin sem a transformação correta, e o bonde ainda estava desgovernado. A borda do cais estava à vista, e o pânico começou a se instalar. Max, com o braço do gancho agora preso no bonde, usei toda a força para puxá-lo. O veículo começou a desacelerar, e com um grande estalo, a parte frontal do bonde ficou impedida de seguir para o cais. Max, com o escorrer suor pelo rosto, deixou-me aliviado ao ver que o bonde estava finalmente parado. Você conseguiu, Max! Gwen exclamou, olhando em direção ao bonde agora seguro. Benny, já sem forças em sua forma de besta, soltou um suspiro profundo. Ele olhou para o bonde e viu os passageiros. Todos salvos. O pânico esperado, mas o sorriso de alívio foi rapidamente substituído pela preocupação. Mas Kevin, ele ainda está por aí, Benny disse, com o rosto preocupado. Ele está se transformando em cada um dos seus interesses, Benny, disse Gwen, com o tom de voz firme, mas tenso. Ele é mais forte, e parece que está se tornando incontrolável. Não podemos isso continuar. Max, olhando para a situação ao redor, completou. Esse é só o começo. Precisamos parar Kevin antes que ele cause ainda mais caos. Mas ele está aprendendo a controlar os conhecimentos de maneira que nunca vimos antes. Benny olhou para o Omnitrix em seu pulso, seus pensamentos agora mais focados do que nunca. Eu não vou deixar ele vencer. Não dessa vez. Mas o que Kevin planeja seguir? O pior estava longe de acabar. A noite estava fria e silenciosa. A lata velha estava estacionada em um canto escuro do estacionamento, cercada por sombras projetadas pelas luzes distantes. Max e Gwen estavam lá, de olho em cada movimento ao redor, aguardando que Benny se preparasse para seguir em frente, longe da vigilância do Sect. Eles sabiam que, enquanto o Tenente Steele estava à procura deles, as coisas só estavam piorando. Gwen, que estava com um olhar preocupado, observava atentamente ao redor. Max, você tem certeza de que o Benny vai vir logo? Ela disse, quase impaciente. Max olhou para o interior da lata velha, onde Benny estava se arrumando. Ben tem a sua própria maneira de se mover, ele vai sair quando estiver pronto. Mas antes que eles pudessem dizer mais alguma coisa, o som de passos pesados ecoou pela noite. Max franziu a testa e se virou na direção do som.
Um veículo se mudou, parando em frente à lata velha. Discreto, as luzes do carro se acenderam, e o tenente Steele, acompanhado por alguns de seus homens, desceu do veículo. Vocês não vão para algum lugar, Steele disse, com a voz fria e ameaçadora. Ele observou os Tennysons com desconfiança. Sabemos que algo estranho está acontecendo aqui. E relógio no seu pulso, garoto. Steele olhou fixamente para o Omnitrix no pulso de Benny, que estava ainda dentro da lata velha, sem perceber que a situação já estava começando a esquentar. Max tentou manter a calma, mas a pressão estava ficando cada vez mais forte. Ele deu um passo à frente, entre aço e lata velha, tentando proteger a entrada. Não temos nada para esconder, tenente. Só estamos tentando seguir em frente. Max, vem. Benny disse, emergindo de dentro da lata velha, percebendo a situação tensa. O que está acontecendo? Antes que alguém pudesse responder, uma transmissão vinda de uma das unidades do SECT revelou algo que fez a tensão aumentar ainda mais. Tenente Steele, temos uma situação em andamento. Kevin Levin está solta. Ele foi identificado como diamante em várias áreas da cidade. Steele olhou para os Tennysons com uma expressão tensa. Isso é pior do que imaginávamos, Kevin. Gwen disse, surpresa. Mas, ele está se passando pelas perguntas de Benny. O que ele está fazendo? Max disse, com um tom de preocupação crescente. Sem mais palavras, Steele foi para seu veículo, com seus soldados respondendo rapidamente atrás. Ele se apresentou para a próxima ponte, onde Kevin estava, usando a forma de diamante. Quando o tenente Steele chegou, ele encontrou Kevin em uma posição elevada, aparentemente esperando pela chegada dele. O vilão, na forma de diamante, estava com uma expressão de desdém, já que sabia que a SECT tentaria pará-lo, mas não esperava que fosse tão rápido. Você realmente acha que pode me parar, Steele? Kevin zombou, sua forma de diamante brilhando com uma luz intensa. Vou descobrir isso da maneira mais difícil, Steele respondeu, tirando suas armas e preparando-se para a batalha. O confronto começou rapidamente. Steele não perdeu tempo e começou a disparar contra Kevin, mas Diamante se esquivava com facilidade, saltando para os lados e se protegendo com sua pele quase impenetrável. A luta era desigual, e logo ficou claro que Kevin era muito mais forte do que Steele havia antecipado. Em um movimento rápido, Kevin avançou e desarmou Steele, derrubando-o ao chão com um golpe devastador. Steele falou de dor, tentando se levantar, mas Kevin já estava se preparando para um golpe fatal. Antes que Kevin pudesse atacar, o rugido ecoou na distância, e de repente 4 braços apareceu, saltando sobre a ponte com uma força imensa. Ele usou seus braços musculosos para desferir um golpe direto em Kevin, jogando-o para longe e interrompendo o ataque. Você não vai machucar o tenente, Levin. 4 braços conversaram com um tom ameaçador, encarando Kevin, agora atordoado no chão. Steele, ainda atordoado, se clamou lentamente. Ele olhou para 4 braços e fez um sinal com a mão para suas tropas. Não atirem ainda. Espere o meu sinal, Kevin se declarou, furioso. Você vai se arrepender disso, ele mencionou, enquanto rapidamente se transformava em chama, uma explosão de fogo rodeando seu corpo. 4 braços avançou, mas antes que pudesse atacar, Chama lançou uma onda de chamas em sua direção, forçando o herói a recuar. A luta estava se intensificando rapidamente, com ambos os lados trocando ataques devastadores. As chamadas de Kevin eram implacáveis, e 4 braços, com sua força brutal, pareciam ter dificuldade em se aproximar. De repente, Kevin se transformou novamente, sua figura mutando para insectoide, com asas enormes que cortavam o vento enquanto ele voava na direção a 4 braços. Ele tentou atacar, mas antes que pudesse, um golpe forte foi deferido contra ele, e Kevin foi arremessado contra o chão com força. O impacto foi tão forte que ele não conseguiu manter sua forma de insectoide e se reverteu para sua forma humana. Kevin caiu no chão, respirando com dificuldade, enquanto 4 braços se aproximava, encarando-o com um olhar de desdém. Você acha que pode vencer tudo, Levin? 4 braços disse, com um sorriso de escárnio.
Você nunca foi nada além de um garoto egoísta, e agora, você está se destruindo. Kevin, ainda com raiva, tentou se levantar, mas estava claramente ferido e sem forças. Quatro Braços agarrou-o com uma das mãos e clamou do chão, preparando-se para deferir um soco fatal. Mas antes que pudesse agir, ele parou. Não vale a pena, ele murmurou, soltando Kevin com uma força controlada. Eu não mato, Levin. Você não vale isso. Kevin, agora derrotado e humilhado, olhou para Quatro Braços com um olhar cheio de ódio, mas ele sabia que estava acabado. Quatro Braços se virou e, em um último olhar para Steel, acenou com a cabeça. Não vou te matar, Kevin. Mas alguém vai precisar lidar com você agora, ele disse, antes de desaparecer na escuridão da noite. Steel se pronunciou com dificuldade, observando a cena. Ele olhou para Quatro Braços, que estava partindo, e para Kevin, caído e derrotado. A batalha estava terminada, mas a guerra entre eles estava longe de terminar. A batalha chegou a um ponto crítico. O som do vento cortando o ar era quase um ensurdecedor enquanto Kevin, em sua forma híbrida, lutava para controlar a energia que agora corria descontrolada dentro dele. Sua pele estava rachada e fragmentada, uma mistura de peças do Omnitrix fundidos, criando uma visão aterradora. O garoto não era mais o Kevin que Benny conhecia. Ele era algo monstruoso, um amálgama de formas de habilidades poderosas, com o corpo distorcido e deformado, refletindo sua raiva acumulada e seu desespero. Sua respiração estava pesada, e cada movimento parecia um esforço doloroso. A fusão de suas formas específicas, uma mistura de diamante, chama, insectoide e outras criaturas, o tornava ainda mais incontrolável. Ele tentou se transformar de volta para sua forma humana, mas a energia dentro dele era incontrolável. Os fragmentos de poder que ele absorveu do Omnitrix estavam prestes a cair, deixando-o à mercê da própria fúria que ele mesmo havia gerado. Não posso ficar assim. Kevin falou, suas palavras saindo como um rosnado, a raiva crescendo a cada instante. Benny, você fez isso comigo, você vai me pagar. O potencial de absorção de Kevin havia ultrapassado seus limites. Ele não era mais o garoto que absorvia a energia dos interessados, agora ele era um híbrido, um ser que combinava todos os seus poderes, mas ao custo de sua humanidade. Sua pele brilhava com uma luz iridescente, a energia interna dele oscilava como uma bomba dispara a explosão. O Tenente Steel, acompanhando a transformação, não hesitou. Ele chegou à conclusão de que Kevin era, de fato, o verdadeiro vilão, e que o Omnitrix e Benny não estavam de alguma forma envolvidos. Os Homens de Aço se alinharam rapidamente, prontos para atacar. Disparem. É um perigo para todos nós. Steel tentou, e seus soldados tentaram disparar contra Kevin, suas balas ricocheteando contra sua forma deformada, sem causar nenhum dano significativo. Kevin, enfurecido, reagiu como uma explosão de energia, suas mãos se transformaram em lâminas afiadas, enquanto avançava contra os soldados. Cada golpe que ele desferia fazia o solo tremer, sua raiva agora traduzida em uma violência desenfreada. No entanto, a pressão sobre seu corpo aumentou. A fusão de tantas formas interessantes estava prestes a quebrá-lo. De repente, uma mão poderosa surgiu do nada, esmagando Kevin com força. Quatro Braços, em sua imensa forma, havia chegado para impedir o massacre. Isso já chegou longe demais, Kevin. Quatro Braços reunidos, sua voz cheia de determinação. Com um movimento rápido, ele jogou Kevin para longe, fazendo cair pesadamente na água gelada. O impacto de Kevin fez perder momentaneamente o controle, e ele afundou nas águas turbulentas, desaparecendo das vistas de todos. Steel lembrou a cena com um olhar tenso, antes de olhar para Quatro Braços. Pode ir, Quatro Braços. Este não é mais o seu problema, Steel disse, sua voz rouca. O herói olhou para o Tenente Steel como uma expressão de desdém, mas, ao perceber que Kevin estava, aparentemente, fora de combate, ele acenou com a cabeça e se retirou, desaparecendo na escuridão da noite. Max, Gwen e Benny estavam próximos, observando tudo de longe.
A tensão era palpável, mas, quando 4 braços se prolongaram, os Tennysons começaram a caminhar de volta para a lata velha. Vamos sair daqui. Temos que ir embora, e rápido, Max disse, seu tom grave, sempre vigilante. Antes que pudesse entrar no veículo, o tenente Steele os acompanhou, sua presença imponente interrompeu seus passos. Espere, Steele chamou, fazendo os Tennysons pararem. Ele estava ofegante, ainda se recuperando da luta. Eu não entendo. Sempre que aparecem, você está por perto. Por quê? Ele disse, com uma expressão de desconfiança, mas não de hostilidade. Benny, tentando manter a calma, olhou para Ivan e Max, antes de responder. Eu não sei, tenente. Mas se você está procurando por respostas, eu não sou o vilão aqui. E, sinceramente, Kevin, ele não é o mesmo de antes. A raiva dele está tomando conta, e isso está fazendo com que ele se torne algo que ele não queria ser. Steele olhou para o garoto, claramente desconfiado, mas algo na maneira de Benny falou mais alto do que qualquer dúvida que ele pudesse. Terça-feira, eu vou deixar vocês irem. Mas tenho meus olhos em vocês, Tennyson, Steele disse, sua voz séria. Mas por agora, vocês podem ir. Com um suspiro, Max deu um passo à frente. Obrigado, tenente. Só nos deixe seguir em paz. Steele concordou, se afastando para dar espaço aos Tennysons. Eles subiram rapidamente na lata velha e seguiram para longe, enquanto Steele observava, pensativo. Ele sabia que, de alguma forma, o relógio estava ligado aos eventos, mas ainda não entendeu tudo da história. Quando a lata velha foi retirada, o tenente Steele olhou uma última vez para o local da batalha. O som das águas batendo contra as pedras soava distante, mas algo nas profundezas parecia inquieto. Na água onde Kevin havia caído, bolhas se formaram na superfície. Algo se move nas sombras, e as correntes sugerem esconder algo em seu interior. Kevin havia sido derrotado temporariamente, mas sua raiva não havia desaparecido. Ele sobreviveu, e ele voltaria. Continua.